No laboratório, aí quinta-feira a gente vai ver ele com mais detalhes. Vou quebrar aqui para vocês verem. Olha ele aí. Vamos aproximar? Olha. Essa rocha também é metamórfica. Ela tem um nome bem diferente chamado gneiss. Então, o que aconteceu? Ela é uma rocha de média temperatura. Os minerais não se organizaram em bandas. Vocês veem, ó, que ele vai parecer enganar, parece até um granito, para quem olha de fora. Mas isso daqui é um gneiss. Quando a gente olha no microscópio, aí quando tem que pegar aquele teu bichinho, você vai ver que os minerais têm um lineamento, um direcionamento, mesmo não aparecendo a olho nu. Então o gneiss é uma rocha metamórfica, formada em média temperatura e média pressão. O gneiss também não tem nenhum mineral de valor. Ele geralmente é usado para fazer brita. Tem alta resistência. E junto com o migmatito, ele também, quando se dissolve e transforma em solo, vai dar um solo de boa qualidade, porque ele tem praticamente os mesmos minerais do migmatito. Só que vocês viram que o outro, você consegue ver as ondas e tem nódulo? Então lá a temperatura e a pressão foi muito maior para os minerais se organizar. Aqui não. Não chegou a ficar visível os minerais. Então quando você aplica pressão e temperatura, eles vão se organizando em bandas. Professor, é tipo aquela lá que a gente viu, só que não vê ao olho nu. Não vê. Mas seria o mesmo daquela lá. É mais ou menos assim. Você pega uma primeira fase, segunda fase, terceira e quarta fase. O migmatito é a última fase. Ainda tem mais uma rocha intermediária entre eles dois, que a gente só vê se for lá para dentro. Então, o mesmo material vai gerar 4 rochas diferentes. Então, claro, que na hora que você botar, moer essa rocha, fazer uma análise química, que aí é o detalhamento que os geólogos fazem, aí você vai ter as porções ideais, tanto de biotita, que para eles, isso daqui, gente, é importante para entender como formou a crosta terrestre. Então é metamorfismo de alta temperatura e alta pressão. Eles conseguem pegar e encontrar rochas em outros continentes com o mesmo processo. E aí eles vão juntando quebra-cabeça para tentar identificar. Eu tenho um gneiss que eu tirei na Bahia quando eu era estudante em 96, que ele é parecido com esse, só que ele é todo creme com pintinhas pretas. Eu tenho guardado até hoje. Então mudou os minerais, lá predomina o feldspato, que é mais marrom. O feldspato aqui quase não aparece. O que vai aparecer aqui? Sílica, mica e biotita. Só 3 minerais. Lá já aparece calcário, já aparece mais minerais. Isso aí qual é? Aí de acordo com a fase Gneiss. diminui os minerais. Né? Exatamente. Sílica, mica e biotita. Esse nominho também é nominho bem, que até hoje eu não consigo descobrir quem inventou esse nome. Nem o que significa. Para mim isso aqui era um básico. Parece, mas não é. Então essa explicação que você está falando, por isso que o senhor falou que na hora do bitador, não é toda rocha que Isso. dá certo, né? Aí, por exemplo, aquela rocha ela provavelmente não vai servir para brita, porque ela vai rachar muito. Essa daqui talvez já sirva mais. O pessoal já usa mais. Mas tem outro detalhe, gente. Às vezes ela não serve para brita, mas hoje em dia se usa muito bloco de rocha para fazer contenção de encosta. Então a encosta está desmoronando, o que eles fazem? Pegam os blocos gigantes. Eles podem usar isso aí, então, igual ali, então. Eles colocam muito em ponte também, né, professor? Isso, Ponte. lá na Via Lago. Pois é, na marginal da Brinda ali. Isso. Aquelas... Então, em vez de usar concreto, você usa os blocões. O que acontece? Se ele der uma coisada, você só Só passa uma arame naquela arame ele tem. Ele segura muito bem a água, né? segura. Segura até. Ah, eu esqueci de falar um detalhe. Lá na Via Lago, onde eles colocam aqueles blocos, eles colocam uma manta. Aí a manta deixa a água passar, mas não deixa a terra. Vocês vão reparar que tem uma manta preta. A gente viu lá atrás na grafite lá. Manta de... Uma manta ela é feita de um material politêxtil que ela não apodrece fácil. Então ela deixa... Porque assim, se passar a terra, aí é perigoso o bloco deslogar com mais facilidade. Só a água não tem consegue pegar ele. Ela tem, mas aí quando ela bate na coisa, filtra, né? Não vem até, porque assim... Então, só a água não tira do lugar, cara. Porque a água com a lama tem muito mais potência do que só a água.
que é mais perigosa. Inclusive, só da beirada da estrada aqui eles colocaram esses blocão de rocha para estancar. E eles usam isso daqui em grandes obras para... lá para vocês terem uma ideia, por exemplo, lá no Oriente Médio, onde eles fazem aquelas ilhas de rico, lá na Arábia Saudita, eles usam todas essas blocos de rocha grande para fazer o aterro, para fazer as ilhas. É um negócio monstruoso, e não é rochinha pequena não, viu gente? É 2, 3 metros de altura, máquina gigante. Depois jogaria por cima. Isso. Só que qual que é o detalhe? Essa rocha aqui é muito antiga, então o solo que tem dela é um solo de boa qualidade. Só que tem muita pedregosidade. Cada coisa tem sua limitação. Pode. Aí, o Paulo fez uma observação aí interessante. Toda rocha ela pode ser retransformada. Tanto granito, guinais como migatita. Ele pode sofrer, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, onde você tem um vulcanismo muito ativo, a lava do vulcão pode subir e derreter aquele material e dar uma nova configuração. Cadê a outra? Tá aqui. Tapiocanga? Olha, isso daqui é muito comum na região, ó. Um nódulo de ferro. Então a gente chama ele tem uns que chamam de pedra poar, mas também dá confusão. Os indígenas chamam ela de tapiocanga. E é interessante que ele é um dos materiais de construção mais antigos do mundo. Se você for lá em Israel, no Egito, você vai encontrar a base das casas e fortalezas construídas com esse material. Por quê? Eles batiam... Lá tinha um muro feito, passou por lá. Tem muito. Um muro feito com essa terra. Eles batiam, quebrava, faziam um pó, misturava com água e argila. Quando seca, isso daqui endurece. Eles usam isso daqui, porque você vai encontrar em lugares ele bem solto, que a gente chama de plintita, na verdade. Eles jogam em cima da estrada de terra, que quando endurece, ela forma uma placa. Então esse nódulo de ferro, por exemplo, esse ferro aqui, esse nódulo de ferro, por exemplo, não serve para a exploração do nosso ferro industrial. Porque, digamos assim, ele é um ferro de pobre. Ele chama goetita. O ferro ideal para fazer a siderúrgica, aquele ferro que a gente usa nas construções, é a hematita, que é diferenciado. Mas, aqui na região, ele não tem muita coisa importante. Lá no Pará, a história muda. Esses nódulos, quando se formaram, se uniram com alumínio e com ouro. E aí a história é outra. Lá onde tem mineração de alumínio, isso daqui ganha valor. Ouro então nem se fala. Então eles acham muito ouro nesses nódulos aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um monte de nódulo pequenininho? Então, ó, esse branquinho... Estava aqui. O ouro você vai perceber que ele tem um brilho metálico, ó. Olha a diferença. Ele é um brilho metálico, reluzente. Mesmo na forma de tentar polir. Eu vi uma reportagem que ele só fica amarelo depois que ele é queimado, que ele extrai ele, tem um produto lá que é para poder... O mercúrio. Para depois ele fica amarelinho depois que o mercúrio sai. Mas o mercúrio é para Então separar, o processo já de... Ele já é amarelo. Não, você acha... Só se ele tiver em pó, mas até em pó você vê as pintinhas. Então depois ele volta a fase natural dele, depois que ele tem o mercúrio, mas é para poder, acho que é para poder extrair, né? Não, que eles fazem a limpeza, entendeu? Mas não, eu vou mostrar para vocês, tem uma rocha lá que ela é encrustada com ouro. Aonde? Lá no laboratório, que eu não deixo lá. Então, o alumínio, gente, o alumínio é um material caro, porque ele serve para tudo. O alumínio é um material importante porque ele é resistente à corrosão, ele dispersa o calor, ele é maleável, fácil de trabalhar. E tem um detalhe, o alumínio, para você produzir 1 quilo de alumínio, você tem que processar 1 tonelada de bauxita, que é o minério que você extrai o alumínio. Aí é caro pra caramba. E o Brasil é o maior reciclador de alumínio do mundo. Pelo menos esse título a gente tem. Fica na frente dessa carreta que você chega em Araguaína rapidinho. Vira pasta em 5 minutos. Então, ó, isso daqui lá no Oriente Médio tem um nome. Por quê? Aqui nós achamos ele em bola, mas nós vamos achar ele em placa.
Lá eles chamam de laterita. Laterita vem do grego, que significa láter, placa ou tijolo. Porque eles fazem a construção das casas e dos castelos com esse material, que ele é praticamente um cimento. E aqui também vocês vão ver na cidade de Araguaína muito muro feito com ele, que o pessoal usa de decoração. Vamos anotar? Ponto 6. Tem 3 coisas para anotar aí. Anota. Anota aí. Tem bastante aqui, viu? Dá para pegar. Esse aqui tá bonito. Pegaram o guinais aí? Esse é o 6, né? 6. E aí pega as coordenadas e depois nós vamos localizar pela imagem satélite. Latitude 6 graus. 31, 06, 90 sul. Longitude 48 graus. 35, 23, 5. Oeste. Repete aí de novo. Latitude 6 graus. 31, 06, 90 sul. Longitude 48 graus. Não, bate com o 35, contrário. 23, 5. Oeste. Não, vai quebrar o fio. Do outro lado. Se quebrar, você vai arrancar seu dedão. Você sempre coloca essa parte reta, ó. Fecha o olho e bate no meio, ó. Uma vez só. Eu sou como essa já falasse ela aqui? É duro, muito duro. Tem que ter cuidado com o olho, né? Não quebra não. Aí, ó, isso aqui é sempre.